entramos aí, estávamos compartilhando a respeito de um assunto que tem sido um tema atual nos nossos círculos menores, seja da família, seja no trabalho, onde você for. É impossível você não encontrar alguém que esteja falando sobre política, alguém que poste algo sobre política, às vezes de forma mais branda, às vezes de forma mais acalorada. Nós estamos vivenciando um tempo de conscientização política. Em vários aspectos isso é muito positivo. O povo despertou, o povo brasileiro despertou para querer entender um pouquinho mais do que está acontecendo e aquilo que acontecia nos bastidores, aquilo que era só transmitido via mídia oficial. Agora, qualquer pessoa com celular filma, transmite e a informação corre de um jeito mais célere. Então, nós recebemos notícias animadoras, outras desencorajadoras. Seja como for, o povo brasileiro não pode dizer que não tem informações. Mas muitas vezes as pessoas pensam que o tema eleição é um tema secular e que nada tem a ver com a Escritura. E isso é um erro e nós temos tentado ao longo desses domingos corrigir isso, instruindo os irmãos, porque a Bíblia é um manancial seguro. Ela fala muito de política. Ela fala, há tanto assunto sobre política na Bíblia que você ficaria surpreso em ver como a Bíblia orienta e mostra e ensina. Se você pegar o Antigo Testamento, diversa história dos reis. A história dos reis é praticamente política. Entra um rei e sai o outro, como ele governou, o que ele fez. Isso é política. Quando você vê Moisés direcionando, falando com o faraó é um político. Quando você vê Moisés assim, à frente do povo, dando diretrizes, fazendo leis, isso é política. Quando você vê Daniel, você vê Neemias, Esdras e tantos outros. A política para tudo que é lado da Bíblia. Jesus nasce, tem o rei Herodes. Paulo vai se deparar com Nero, Pedro vai se deparar com Nero. São políticas, o tempo inteiro a religião e a política estão encostadas, batendo, às vezes de maneira harmoniosa, às vezes se contrapondo. Tentaram misturar política e religião. Senhor, eu devo fazer o que com essa moeda? Jesus fala, dá a César o que é de César, e é de Deus e o que é de Deus. Ou seja, política, eles estavam debatendo uma questão de tributo, imposto. Então eu preciso ajudar os irmãos a entenderem isso, e eu queria compartilhar com vocês. O pastor Marcos Granconato tem feito isso em São Paulo, tem feito com muita sabedoria, tenho compartilhado muito do que ele transmitiu, com alguns acréscimos, alguns detalhes, mas para quê? Para que nós possamos pacificar o entendimento dentro da cristandade, porque os crentes não sabem mais se posicionar, as pessoas não sabem como conversar sobre política ou o que fazer em relação à política. Semana passada nós falamos um pouquinho como lidar com os maus governantes. Eu vou dar sequência daí então. O que fazer diante dos maus governantes? Essa é a pergunta, né? Qual deve ser a postura do cristão diante disso? E aí nós vimos, no último domingo, essas posturas de maneira bem clara. Diante de governantes maus, nós devemos obedecer e orar por eles. A Bíblia não deixa que você fuja disso. E isso certamente gerou algumas dúvidas, né? Algumas pessoas perguntam aí, é normal que essa pergunta surja. Se a Bíblia fala, por exemplo, que o crente tem que obedecer e orar pelos governantes, como a Bíblia realmente orienta, não tem como esconder isso, se a Bíblia fala para você orar pelos bons e os maus, como fazer com o anticristo? Quando o anticristo assumiu o governo deste mundo, a igreja estará orando por ele? Ó Senhor, abençoa o líder, porque a Bíblia, Paulo não falou que toda a autoridade é instituída por Deus? Quem vai colocar ele no poder? É Deus. Então a igreja vai se reunir e vai orar pelo anticristo? Vamos pedir o que pelo anticristo? Pensando aí hipoteticamente, não é? O que a igreja pediria para o anticristo? Senhor, abençoa o seu trabalho? É assim? Vamos pedir isso? Ele está matando aos milhares. Ó Senhor, seja com ele sua boa mão. Começa a complicar. Deixa eu fazer uma rápida pontuação aqui. Essa, para mim, é mais uma fortíssima evidência de que adivinha quem não vai estar aqui na Terra? A igreja. A igreja não vai ter que se deparar com esse dilema. Por quê? Porque a igreja não estará aqui. Ok?
É preciso que as pessoas que defendem que a igreja vai ficar durante a tribulação, eu perguntei uma vez naquele programa Vejam Só, eu falei, a sua igreja vai orar pelo anticristo? E o pastor falou, não, pelo anticristo não. Eu falei, mas a Bíblia fala para orar por toda a autoridade, toda. Ou a igreja vai desobedecer abertamente. Ou a Bíblia caducou, esse texto caducou naquela época. Não faz sentido. Evidência forte de que a igreja não está aqui. Esse texto aí, naquele momento, estamos tranquilos. Fechando parênteses, porque senão a gente vai entrar numa outra direção aqui, mas veja, então nós devemos orar por todos os líderes, maus e bons, com exceção desse que eu mencionei, porque a igreja não estará aqui. Se estivesse aqui, teria que orar sim. E aí se vira com isso o pessoal que defende que a igreja fica. Caminhando então, diante disso, eu falei que nós devemos obedecer e orar por eles. Quando desobedecer? Desobedecer somente às ordens que contrariam as ordens de Deus. Se a ordem dele for contrária do líder, for contrária, abertamente contrária à ordem de Deus, você pode desobedecer, como vimos Daniel fazendo. Não pode orar. E a ordem ali de Daniel não foi só não pode orar. A Bíblia fala claramente para você orar. Orai sem cessar, é uma ordem de Deus. Mas ali no caso de Daniel foi até pior. Porque foi, não pode orar nenhum outro Deus, a não ser o rei. Tinha que orar um humano. E Daniel falou, jamais farei isso. Ok? E foi lá e afrontou a ordem do rei. Devemos, além de desobedecer aquilo que os reis mandam fazer que é errado, denunciar publicamente os pecados dos maus líderes. Foi o que João Batista fez com Herodes, que estava vivendo um casamento de forma errada com a mulher do seu irmão. Vimos na vida dos apóstolos, eles denunciam. Jesus chamou Herodes de raposa. Alguém que é astuto, ardiloso. Então você tem que denunciar. Hoje, como seria? Nas mídias sociais, na televisão, nas conversas, você fala, isso que está fazendo é pecado. Não é ofender a pessoa, mas é denunciar o seu pecado, dizendo, isso aí está errado. Os crentes precisam fazer isso. Mas pode acontecer uma consequência, mas não tem problema. Esse é o papel do crente. E por último, os crentes deveriam gerar neles, nos maus líderes, um profundo temor através do nosso santo modo de vida. A postura exemplar de um cristão deveria causar temor nas pessoas à sua volta. Paulo causou temor em Félix por sua postura ao falar sobre a conversão e sobre o juízo vindouro. Félix falou, não quero te ouvir. Herodes tinha medo de João Batista, porque fala, não, quando matou, ele mandou matar João Batista e ainda tinha medo, viveu assombrado com ele. Por quê? João Batista não pegou paus e pedras e armas. Pela santa e reta postura desses homens, eles incutiam um grande temor. Estar na presença deles deveria ser conosco. Um crente no trabalho, na escola, na família, as pessoas deveriam respeitar, olhar com temor. Podem alguns desdenhar, mas o homem mau, o homem perverso, deveria ter medo na presença de mulheres e homens que amam ao Senhor. Vamos seguir então daí. A quarta postura a ser adotada, as três nós já vimos, há uma quarta postura a ser adotada pelos crentes, e é preciso que essa postura seja muito bem entendida para não causar confusão. E é muito comum na fala, as pessoas que falam, que estão à frente falando, elas incorrem o risco de muitas vezes falar algo bem intencionado e serem mal compreendidas, porque comunicação não é tanto o que eu falo, mas é o que você entende. Comunicação é assim, já aconteceu em casa, falou, não falei isso, você falar para a esposa. Você entendeu errado, ou vice-versa, a esposa fala para o marido, mas eu não quis dizer isso. Então, comunicação tem a ver com como a informação chega lá no outro, como o outro decodificou isso. E é importante que o púlpito, ele emita uma mensagem clara. Neste aspecto aqui, é uma mensagem que pode causar confusão. Então, eu queria que você estivesse bastante atento para que não desvirtue o que vai ser dito aqui de forma nenhuma. Essa quarta postura que o crente deve adotar, devemos apoiar a derrubada de líderes maus. Isso mesmo, a palavra que está ali. Você deve apoiar a derrubada de líderes maus, mas veja, agora tem uma condicional. Quando estes oprimirem cruelmente os justos. Então, não é porque um líder rouba, não é porque um líder tem uma ideologia diferente da sua,
Não é porque um líder fez algo que você não gosta, aumentou o imposto, está explorando a você, nada disso. Isso não faz com que os crentes apoiem a derrubada, a retirada de alguém do poder. Existem bases bíblicas suficientes para mostrar que isso aconteceu. Então, quando um líder se torna cruel, extremamente cruel, e quando eu falo de cruel aqui, tem a ver com um líder que coloca os crentes em prisões, tortura os crentes ou comete assassinato dos crentes em massa, principalmente, o povo de Deus pode se envolver, o povo de Deus deve se envolver, deve se levantar. Aí depois nós vamos falar como, porque não é só se levantar, mas é se levantar. Existe também uma direção da Bíblia de como fazer isso para que esse líder caia do poder, ele seja derrubado. E isso precisa ficar claro na vida dos crentes. Mas isso daqui que eu estou falando, esse quarto ponto, ele não pode ser mal entendido, senão as pessoas vão para a rua e falar, olha, queremos derrubar, tirar aquela pessoa do poder. E isso daqui são casos extremos. Nós não temos vivido isso no Brasil, em relação a quem? Mas na época militar, não sei o que lá, teve tortura e tal. Eu estou falando de algo que é feito contra os justos, contra o povo de Deus principalmente, e é feito em larga escala. Você vê alguém com requinte de crueldade matando os crentes aos montes. Então você deve ficar atento a isso. Mas Paulo não falou nada sobre isso quando Nero estava no poder. E Nero fez isso. Prisões, torturas, assassinatos. O fato é que quando Paulo escreve as suas cartas, Nero ainda não tinha adotado essa postura tão cruel. Então, quando Paulo escreve, nós temos um imperador que é ruim. Mas o próprio Nero, dizem que ele começou bem intencionado e depois se tornou louco, varrido. Mas quando Paulo escreve as cartas, por volta do ano 63, para Timóteo, nós vamos ver Nero mais à frente, alguns anos à frente, pondo fogo em Roma e acabando com tudo e culpando os crentes e queimando os crentes e assassinando. Então nós só temos aqui essa diferença temporal. Pedro e Paulo não puderam falar sobre isso porque eles foram executados por Nero. Se houvesse tempo, talvez a orientação seria numa outra direção. E é muito possível que o último apóstolo foi João, lá na frente, e por supervisão de Deus, ele não tocou nesse assunto. Tudo bem? Então fica aí. Devemos apoiar a derrubada dos líderes maus quando esses oprimirem cruelmente os justos. Há fundamentos bíblicos para isso? Sim. Quais são os fundamentos que podem ajudar? Nós temos, por exemplo, na história, aqueles que estão familiarizados com a história de Israel, quando o rei Salomão morre, quando o rei Salomão é tirado do poder, vai assumir ao poder o seu filho Roboão, e Roboão vai tomar uma decisão política muito errada. As 12 tribos estão debaixo do seu governo. E há uma reunião, para os irmãos entenderem só o contexto, e eles pedem para Roboão, alivie, por favor, alivie a pressão que o seu pai... O Salomão era muito sábio, mas Salomão também exerceu mão forte, usou escravos, ele abusou um pouco do poder, mesmo um rei sábio. E o povo pede, Roboão, alivie um pouco o que seu pai fez. E Roboão toma uma decisão terrível. Os seus conselheiros mais velhos disseram, realmente, escute o que o povo está falando e alivie a carga tributária, alivie a opressão sobre esse povo, e esse povo te amará. Roboão vai e pergunta para os seus conselheiros mais novos, da mesma idade, amigos da escola. E os amigos falaram para ele assim, imagina, se você fizer isso, você vai ser fraco. Mostre para eles que você tem mais poder do que o seu pai. E ele volta e diz para o povo o seguinte, olha, o meu dedo mindinho é mais poderoso que o braço do meu pai. Meu pai oprimiu vocês, eu vou esmagar vocês. Há um texto em que Roboão fala abertamente, fala assim, meu pai feriu vocês com açoites e eu ferirei vocês com os escorpiões. Que loucura é essa? O povo se rebelou. Falou, tá bom. E aí acontece a divisão. Ó. Tudo isso aqui era chamado Israel. Quando tem essa divisão, as 10 tribos que ficam na região norte aqui passam a ser chamadas de Israel.
sendo a sede que ficaria aqui em Siquém, e você tem aqui Judá, que ficam 2 tribos, Judá e Benjamim, chamado Jerusalém. Essa é a divisão do reino. E o que acontece então? Olha só, em 2º livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 11. Assim, olha o que o rei vai dizer, assim que seu pai Salomão, se meu pai Salomão vos impôs jugo pesado, isso é Roboão falando, ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Uma decisão política opressora. Ele disse, eu vou oprimir vocês. Vocês são um povo de Deus? Não importa. Eu vou castigar vocês. E agora você vê a base bíblica para que as pessoas se levantem para tirar ele do poder. Na Bíblia acontecendo. Mas isso é uma decisão do povo. Vamos ver o que aconteceu. Olha aí. Na sequência você vê. 180 mil, está em 2º Crônicas 11. 180 mil foram guerrear contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Então Roboão se reuniu aqui 180 mil homens para fazer o quê? Para que eles viessem aqui e conquistassem tudo isso de novo. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, o homem de Deus. Olha o que Deus falou quando Roboão quis juntar homens e conquistar tudo de novo. Olha o que Deus fala. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá, ou seja, os 180 mil homens que estavam com ele, diga o quê? E de Benjamim. Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos, voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Deus falou assim, vocês têm 180 mil, vão vir lutar aqui para conquistar o reino, unificar? Deus falou, não vão fazer isso. Por quê? Porque essas 10 tribos que se levantaram para destronar o rei aqui, Deus fala, fui eu quem fiz isso, eu levantei eles para castigar você, porque você é mau. Então você vê na história pessoas sendo levantadas para depor reis, porque Deus agiu. Você vê isso acontecendo. O que mais você tem de fundamento aí? Olha só, fundamento bíblico. Outro aqui, nos dias do rei Acabe e Jezabel. Quando você pensar numa mulher ruim na Bíblia é imbatível, é Jezabel. Jezabel é top 10. No Novo Testamento, tanto é que, eu não sei se você conhece alguma Jezabel. Já viu? Como que chama sua filha? Jezabel. Já viu esse nome dado? Ou já encontrou um menino chamado Judas alguma vez? Como chama seu filho? Judas? Por que não se dá esses nomes? Porque esses nomes entraram para a história, tanto no período bíblico como no período atual, como nomes que causam repulsa. Então veja, Jezabel era ruim e Acabe era um rei frouxo. E esse rei frouxo que reinou sobre Israel era governado por sua mulher. E ela era perversa. Então Acabe e Jezabel fizeram coisas terríveis. Mataram profetas de Deus. Fizeram aberrações. E neste contexto em que você vê um líder político perverso, há um profeta chamado Eliseu. E olha o que acontece. O profeta Eliseu chamou um membro do grupo dos profetas e lhe disse: prepare-se para viajar, leve essa vasilha de óleo, vá até Ramote de Gileade, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Chame-o à sala, longe dos seus companheiros, e derrame óleo sobre a cabeça dele. E diga-lhe: assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. Depois abra a porta e saia correndo. Que loucura. Eliseu chamou um dos seus profetas e falou assim, vai lá, em tal casa, lá está tendo uma reunião. Você vai entrar e vai chamar uma pessoa num lugar separado, vai tirar ele da reunião que ele está, chama ele numa sala e vai ungir ele como rei. Não, mas como assim ungir como rei? Sabe o que é isso aqui que está acontecendo aqui? Olha a palavra, que está tão em moda hoje no Brasil. Está acontecendo um golpe. É isso que está acontecendo aqui. Eliseu falou, vai lá, unge ele como rei. Mas tem o rei Acabe está lá. Você vai ungir outro como rei? É isso aí. Vai lá, porque os dias de Acabe acabaram. É meio redundante. Acabe acabou. Não dá para ele continuar. Ele é muito mau. Ele tem que ser tirado do poder. E o que acontece? O jovem fez o que o profeta Eliseu ordenou. Foi até Ramote de Gileade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com quem? Outros oficiais?
Então é a cúpula militar está reunida. Ele foi numa cúpula, está cheio de gente importante da área militar daquele povo. Jeú estava sentado com outros oficiais dos exércitos. E olha o que o jovem diz: comandante, eu tenho uma mensagem para o Senhor, disse o profeta. Para qual de nós? Por que essa pergunta? Ele entrou na sala, tinha um monte de oficial. Ele falou: eu tenho uma mensagem para o Senhor. Eles falaram: Senhor? Só tem general. Senhor. Para qual? E ele fala: para o Senhor, Jeú. Ok. Para o Senhor, comandante, respondeu ele. Jeú se levantou e entrou na casa. Ou entrou para dentro da casa. Então havia uma reunião com muitos militares. O profeta falou: preciso uma mensagem para você. Jeú se levantou da reunião militar e entrou num quarto. O profeta, então, derramou óleo sobre a cabeça de Jeú e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei sobre Israel, o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, seu senhor. Desse modo eu vingarei o assassinato dos meus profetas e de todos os servos do Senhor mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Gente, o que você está vendo aqui? Uma reunião militar, o profeta entra e fala assim: eu tenho uma mensagem para você. Levanta, ele sai da mesa, ele não falou na frente de todo mundo, vai numa salinha, na sala ele fala assim: olha, Deus me mandou aqui, Deus me mandou ungir você como rei, para que você vá lá e você vai depor o rei Acabe. Você vai matar o rei Acabe e toda a sua descendência. Não é para sobrar nenhum homem na família de Acabe. E Jezabel vai ser morta. Inclusive, na sequência do texto, fala assim: Jezabel não vai ser nem sequer enterrada. Os cães comerão o corpo dela. E o que acontece? Destruirei, todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como os livres. Destruirei a família de Acabe, como destruí as de Jeroboão, filho de Nabate, de Bassã, filho de Aías. Os cães comerão Jezabel no campo de Jezreel, e ninguém a sepultará. Então o jovem abriu a porta e saiu correndo. Claro, não é bobo. Ele entra numa ala militar, chama o cara: vem aqui, tem uma mensagem para você. Você é o novo rei de Israel. Derruba óleo na cabeça dele. Gente, ele é comandante ali do exército. Ele fala: isso é um ato de traição. Ele derrama na cabeça dele, dá no pé. Deus falou: quando um líder é muito cruel, eu levanto alguém para depor ele. E aqui nós estamos falando do profeta Eliseu dando essa ordem. Para depor, para derrubar. Isso aqui é um ato que podia ser chamado um ato do quê? Traição. Mas na Bíblia não foi tido como. Porque Deus falou: os dias de Acabe e Jezabel, por causa da sua excedente crueldade, acabaram. Jeú não era servo de Deus nesse sentido. Olha o que acontece. O jovem foi embora. Jeú e os outros oficiais do rei. A Jeú voltou aos outros oficiais do rei. Lembra, oficiais de quem? Do rei, estão na mesa ali. E um deles perguntou: o que esse louco, ou seja, o que esse profeta, o que esse rapaz queria? Está tudo bem? E aí o Jeú responde: vocês conhecem desse tipo de gente as coisas que ele dizem? Jeú, todo molhado de óleo. Está tudo bem? Ele falou: claro, não dá para levar adiante. Você conhece que esse pessoal profeta é maluco, né? As coisas que eles falam. Você está escondendo algo, alguém disse. Disseram-lhe: conte-nos o que ele disse. Então Jeú lhes contou. Ele disse: assim diz o Senhor, eu ungi a você, rei de Israel. Falou para todos os comandantes: eu acabei de ser ungido aqui no quarto, rei de Israel. Não teve urna eletrônica, não teve voto plebiscitário. Ele falou que eu sou o rei e foi embora, saiu correndo. O que acontece? No mesmo instante, olha como Deus agiu. Em vez dos homens se levantarem: traidor, vamos matar você. Todos os que estão na sala, no mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar, tocaram trombeta e gritaram: Jeú é rei. Isso aqui é golpe, gente. Está sendo aplicado um golpe sobre o rei Acabe. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, liderou uma conspiração. Olha aqui a palavra. É possível que pessoas dentro do povo de Deus se levantem. Esses daqui não são o povo de Deus, mas quem fez isso daqui foi quem? Foi os profetas a mando de Eliseu. Possível que alguém se levante e fale assim: basta em tanta maldade e crueldade.
Há um limite para o mal. E eu não quero causar confusão, não estou mandando os irmãos pegarem armas, a revolução, nada disso. Estou falando que existe, nós não chegamos a este ponto no Brasil. Não estamos, graças a Deus, longe, não estou nem visualizando no horizonte esse grau de atrocidade. Matar profetas, matar pessoas de Deus, abertamente, você não está vendo isso acontecer. Mas se esse grau de perseguição sobre o justo chegar, então os justos podem se unir e trabalhar, apoiar para depor o perverso que está no poder fazendo o que é errado. Então você vê aí bases bíblicas acontecendo. Os textos estão aí. Existem fundamentos também na história eclesiástica. Quando você olha para a história da igreja, você vê episódios assim acontecendo. Por exemplo, a Inglaterra de 1640 aconteceu o que é chamado Revolução Puritana. Carlos I era o rei da Inglaterra nessa época, e Carlos I era um homem ruim. Ele era um homem perverso, muito mau. E ele começou então com as suas maldades. A maldade sempre começa assim, né? Ela vai crescendo, crescendo. E esse Carlos I, rei da Inglaterra, quando ele pegava os crentes, ele os punia com rigor, ele torturava. E para saber quem eram os torturados dele, ele pegava os pastores, mulheres e crianças da igreja e mandava cortar as orelhas. Isso que Carlos I fazia. Crueldade ou não? Muito cruel. Sabe quem fazia isso? Cortava só uma orelha, aqui na 1990 fazia isso. Pegava uma pessoa e mandava cortar só um do lado, tirava a orelha esquerda, todo mundo olhava e sabia. Você é inimigo dele. Quem fez isso? Saddam Hussein. O que aconteceu com Saddam Hussein? Foi deposto do poder ou não? Por quem? Pelos americanos. Concordando ou não concordando com muitas coisas, Saddam Hussein cortava a orelha dos curdos. Ele pegava as pessoas do norte, ele mutilava as orelhas, deixava a pessoa só com uma orelha de um lado, para marcar, dizendo assim, vocês são os meus inimigos. Atrocidades. E Carlos I fazia isso. E os crentes, então, os puritanos, os homens que basicamente oravam, serviam a Deus, irmãos nossos, eles se levantaram, eles não suportaram isso. E aconteceu em 1640, então, a Revolução Puritana. Eles pegaram em armas e eles avançaram, não só eles, mas eles apoiaram, entende? Os crentes se envolveram numa revolução para depor o rei. E o rei foi deposto. E então, o desfecho da história, nós como crentes não concordamos, mas o que aconteceu? Carlos I foi decapitado. Pegaram o rei, tiraram ele do poder e cortaram a cabeça dele. Quem fez isso? O povo, com a ajuda dos evangélicos, com os protestantes, o puritanismo da Inglaterra. Então você vê na história, e os crentes fugiram, evitaram todo modo, qualquer tipo de revolta. Os crentes eram não armamentistas, não queriam pegar em armas, mas chegou um ponto e falou assim, não dá. Está fazendo isso com mulheres, com crianças, não dá. A perversidade chegou num ponto que nós precisamos nos levantar e trabalhar. Pouco tempo atrás, dessa época aí de 1640, 1500 e pouco, você tem John Knox, também um grande pregador escocês, um homem poderoso, vale a pena você conhecer a história dele. E John Knox tinha um zelo maravilhoso por Deus, um homem, um pastor piedoso. E ele estava no poder na época que tinha uma rainha, a rainha que estava governando aí nessa época era Mary Stuart. E essa mulher era muito ruim, muito cruel. E ela começou a matar também. Ela vinha no seu grau de crueldade, mas começou a matar os crentes. Pegava, aprisionava, matava. Com todo o requinte, cada um de um jeito. Queimava, mutilava. E um dia, Mary vai num culto onde John Knox está pregando. Gente, John Knox é súdito da rainha. E ele do alto, existiam essas bancadas mais elevadas. Normalmente era assim nas igrejas, quem já viu essas igrejas da Europa, tinha um lugar que a pessoa subia em uma escada caracol e do alto ali ele podia pregar. E a rainha estava ali naquele dia. E alguém podia pensar, nossa, o que agora John Knox vai fazer? Olha o que John Knox disse para essa mulher. Ouça, majestade. Os seus príncipes,
Olha o que ele diz para ela: se os seus príncipes excederem aos seus limites, ele pregou para ela. Você pode imaginar? A soberana de tudo ali naquele lugar, com os soldados, ele falou: tem uma mensagem para você. Ouça, majestade, se os seus príncipes excederem aos seus limites, sem dúvida, poderão ser resistidos, ainda que pela força. Porque não existe maior obediência ao que Deus ordenou, e assim é o caso dos reis que assassinaram os filhos de Deus, que lhes são súditos. John Knox falou: escute muito bem, majestade. Nós estamos aqui para ser seus súditos. Nós vamos honrar, vamos obedecer, mas se os seus príncipes e você mesmo se exceder na crueldade, você precisa saber que, sem dúvida, vocês podem ser resistidos até pela força. Ele disse mais: os homens, os seus príncipes que estão matando os crentes, ele diz assim: o zelo dessas pessoas, nada mais é que louco furor. Eles ficaram loucos. É uma fúria louca, isso não é zelo de Deus. Assim, olha o que esse pastor fala no púlpito: assim, tomar a espada das mãos deles, amarrar essas mãos e conduzi-los à prisão, até que voltem à lucidez, não é desobediência contra os príncipes, e sim justa obediência, pois concorda com a vontade de Deus. Ele falou: nós sabemos que a Bíblia diz que a autoridade em Romanos 13 tem uma espada na mão para efetuar juízo. E John Knox olhou para a majestade e disse: se os seus príncipes excederem e continuarem a matando, nós vamos nos levantar, vamos tomar a espada da mão dos príncipes, vamos amarrar as mãos desses príncipes, conduzi-los à prisão, até que eles voltem à lucidez. Porque essa desobediência não é desobediência, pelo contrário, é obediência a Deus. Vocês não podem matar o povo dele. Então você vê na história homens piedosos que disseram: existe um limite. Se esse limite é transposto, então os crentes se envolvem. A outro, talvez mais recente na história, se você quiser ler a biografia de Dietrich Bonhoeffer, que eu acho que essa é a pronúncia aqui, o Dietrich, ele sabe que ele era um pastor na Alemanha nazista de Hitler. E quando Hitler estava no poder, Hitler era um homem extremamente cruel. Vocês sabem disso, ninguém precisa tentar explicar as crueldades que esse homem fez. Mas Dietrich, ele, sendo pastor, ele fundou uma igreja chamada Igreja Confessante. Ele é um dos fundadores da Igreja Confessante. Ele serviu o exército alemão. Ele queria obedecer, como a Bíblia diz. Mas ele começou a ver no meio do exército alemão atos de muita, muita crueldade. E não crueldade só com os judeus, mas também crueldade com o povo de Deus, com a igreja. E então ele se levanta e começa a não seguir. Lembra que eu falei que você pode desobedecer quando a ordem do governante mau é contrária a Deus? E ele começou na Igreja Confessante a desobedecer às ordens de Hitler. Então os nazistas pegaram os pastores da Igreja Confessante e começaram a submetê-los a interrogatórios vexatórios, humilhações. E como esses que chegavam ao púlpito convenciam as pessoas a não fazer o que eles queriam, as crueldades que Hitler pedia, os pastores da Igreja Confessante eram colocados no fronte de batalha para morrer. Eles eram torturados e mortos para acabar com a igreja. E quando isso começou a acontecer, Dietrich Bonhoeffer, ele disse: não, isso tem que parar. A SS de Hitler, a máquina mais cruel que você poderia conhecer. Aí tem alguns livros que falam sobre ele. Aqui ele viveu 39 anos apenas. Morreu novo. Na verdade, não morreu novo, ele foi executado. Ele se envolve num projeto para matar Hitler. E durante 2 tentativas para acabarem com a vida de Hitler, mas descobrem. Então Dietrich é preso, ele fica 180 dias preso e, pasmem, 20 dias antes de Hitler se matar, executam ele. O sonho dele de ver Hitler morto, ele partiu dessa história,
20 dias antes, não sabendo que Hitler ia se matar um tempo depois. Mas ele ficou na cadeia sendo torturado. A SS de Hitler, a máquina mais temida, eram conhecidos como os mais temidos, o grupo mais assustador. E Hitler fazia questão de fazer com que esse grupo fosse temido. Quando a SS de Hitler, se você tiver curiosidade de ler aqui, ó, a implacável história do esquadrão da morte de Hitler, a SS, eles pegavam grupos de judeus, eles juntavam sob as ordens diretas de Hitler. E eles matavam os grupos judeus a pauladas. Eles pegavam, não é com tiro, eles reuniam e davam pauladas até dilacerar o grupo de judeus. E quando os cadáveres estavam no chão, alguns nem mortos ainda, mutilações terríveis, os guardas da SS dançavam e bebiam em cima dos corpos. Esse pastor falou, meu Deus, não, isso não pode acontecer, Hitler tem que ser eliminado. Depois de matar centenas de judeus assim, os corpos eram retirados, a SS mandava vir um novo grupo de judeus para serem executados da mesma forma, a pauladas. Dietrich falou, não. Matar Hitler não é matar um homem, é salvar milhares de outros. E este pastor se envolveu no trabalho direto para que Hitler morresse. E talvez hoje é fácil a gente sentado aqui nos bancos tranquilos do Brasil falar, mas que terrível que esse homem foi, que ele fez. É claro que a Bíblia fala claramente, não matarás, assassinato é errado. Ponto pacífico nisso. Mas depende, assassinato é errado. Nós estamos discutindo aqui se assassinar Hitler foi certo, ou o plano ser certo ou não. Mas o envolvimento para depor Hitler era correto. Como foi com Carlos I. O envolvimento para derrubar o rei era correto. Depois guilhotinar o rei, isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Às vezes chega num momento que o povo que está ali, aquela turma, vai e excede. Mas retirar do poder Hitler, o Carlos I, outros tiranos da história, os crentes chegaram a um ponto e falaram, nós temos que nos envolver diretamente. Quando a Alemanha enfrentou a Rússia, Hitler deu ordem aos seus oficiais, aos seus soldados da SS, que ao entrarem e capturarem soldados russos, nenhum deles deveria ser preso. Nenhum oficial russo deveria ser preso. Todos deveriam ser executados sumariamente, sem julgamento, sem diálogo. Gente, isso é contrário a todas as convenções possíveis. Se alguém se entregar, eu quero me entregar. Hitler fala, executa. Por isso, na história, Hitler é tido como um tipo de anticristo. E os crentes que se envolveram na Alemanha, como Dietrich, para derrubá-lo, estavam fazendo algo que era certo. Agora, estamos nesse cenário no Brasil? Claro que não. Estamos vendo isso aqui. E Deus nos livre de viver isso. Mas se os crentes começarem a ser colocados em estaca, se os seus filhos começarem a ter as orelhas cortadas por causa do evangelho, serem mutilados, quando você encontrar irmãos e irmãs da igreja sendo mortos a pauladas, então é hora dos crentes se levantarem e trabalharem para que o líder mau seja deposto. Viu como a Bíblia trabalha, lida com política? Talvez o pior líder da história, até o momento aqui que nós conhecemos, até este momento, é esse homem aqui, Antíoco Epifânio IV, o Epifanes IV. Ele arrogou para si o título de Deus. Os judeus faziam um trocadilho com seu nome, ele cunhou moedas com o nome Epifânio, Epi, do alto, e Fânio, de faneros, de manifestação. Eu sou a manifestação do alto. Os judeus mudavam uma letra do nome dele, em vez de Epifânio, mudava essa letra aqui, F, para M. Então ficava Epimânio, você é uma manifestação de um louco. E ele ficava furioso. Eu sou Epifânio, você é um Epimânio. E era a zombaria dos judeus. Mas esse homem, queridos, Daniel, capítulo 7. Abram lá em Daniel 7. Veja o que diz Daniel 7, versículos 25.
Daniel, quem quiser estudar mais, vem de terça-feira, a gente vai falar sobre isso. Mas você vai ter a descrição de um homem. Olha só como é descrito. Há um consenso entre os historiadores e teólogos que esse texto foi escrito para falar de Antíoco Epifanes, que era um rei sírio, um rei que já existiu. Existiu por volta do ano 160 antes de Cristo, mais ou menos aí, tá bom? Esse rei sírio, ele é descrito aqui com claro, mas também há consenso entre os teólogos, não há divergência em relação a isso, que o texto fala de Antíoco Epifânio, mas também é um texto que fala do anticristo, o que é chamado na Bíblia de dupla referência, é um texto que fala sobre duas pessoas. Às vezes você encontra textos assim. Então veja, ele está falando de Antíoco Epifânio e depois como o texto cai sobre o anticristo. Ele falará contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Alguém tem outra palavra para oprimir? Destruirá. Gostei mais dessa versão, Marcos, porque, Marco, a versão que oprimir aqui está correta. Alguém tem a versão magoará? Magoará. Então, quando se fala de magoar, as pessoas falam assim, ó, ele vai magoar, né? As pessoas, fiquei magoado porque ele falou algo. Magoar não é a palavra que traz o peso. A do Marcos já foi além, porque realmente ele está falando de oprimir, mas oprimir na ideia de destruir. Ele vai destruir os santos do Altíssimo. Ele tentará mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos. E vai ficar por quanto tempo nas mãos dele? Por um tempo, tempos e metade de um tempo. Rapidamente, bom entendedor, tempo, 1 ano. Tempos são mais 2, então deu 3. E metade de um tempo são 3 anos e meio. É a metade final da tribulação. Mas depois de terça-feira eu explico melhor quando chegar nesse lugar aqui. Esse homem era o diabo na terra, gente. Em toda a história da antiguidade, se você olhar, isso daqui é como se fosse, não é mais a encarnação, mas era o diabo em carne. Esse homem andava, as pessoas falam, é o diabo. De tão ruim que ele era. Ele é tão ruim que a Bíblia fala assim, olha, não tem como colocar, não existe um ser humano tão ruim quanto ele, então ele vai ser o símbolo do próprio anticristo. Quando o pior líder da história surgir, ele vai ter essas características. Então como é que eu identifico um líder ruim? Quando você vai votar, estamos prestes a chegar na eleição, dia 2 de outubro. Se você vê alguém com esses 3 traços definem, mostram o tipo de governante que tem que ser deposto, de qualquer cargo. E também o tipo de governante que não pode assumir cargo nenhum. Se o seu político ou quem você quer votar tiver esses 3 traços aqui, fuja dele. Ore de todas as formas para que Deus não coloque ele no poder. Quais são os 3 traços? Ele falará contra o Altíssimo. Então é alguém que fala. Se você encontrar um político, deputado, senador, vereador, quem você quiser, que fala contra o Altíssimo, fala contra Deus, blasfema, ataca Deus, esse é o tipo de pessoa que você tem que ficar longe e trabalhar de todas as formas para que ele não entre. Se ele é um zombador, se ele produz escárnio contra o nome de Cristo, se ele zomba da igreja, da noiva de Cristo, esse tipo de pessoa não pode estar no poder. A igreja tem que estar muito clara em relação a isso. Olha por quê? A figura do anticristo. Ele vai proferir coisas contra o Altíssimo. Segunda característica, oprimirá os santos do Altíssimo. Destruir, magoar. Se você encontrar alguém que ataca a igreja, os santos do Altíssimo, aqui era Israel, mas fazer uma aplicação para a nossa eleição. Se você encontrar alguém que fala contra a igreja de Cristo, que zomba, que quer fechar as portas, que quer adentrar aos cultos das igrejas e zombar, que quer profanar o que é sagrado, não vote nessas pessoas. Se as pessoas saem pela rua, se você vê um deputado, um presidente, ou seja o que for, qualquer juiz, o que você quiser, que saia para as ruas com símbolos religiosos profanando, como aconteceu, por exemplo, na Parada Gay de São Paulo. Você não pode votar em candidatos assim. É uma prefiguração do homem mais perverso que vai surgir. Blasfema e oprime o povo de Deus. Encontrou alguém assim? Foge dessa pessoa. Mas tem mais uma coisa. Ele tentará mudar os tempos e a lei. Tempos e lei aqui, relacionados aos judeus, os judeus têm festas, têm festividades ao longo do seu ano.
diversas que foram instituídas por Deus. No dia 14 do mês de Nissan, vocês vão fazer isso, no tal. Há várias ordens de Deus para o povo judeu. O texto fala que o Antíoco Epifânio já fez isso, e o anticristo também fará. Ele vai subverter as ordens de Deus, vai falar, Deus mandou fazer isso? Não pode mais. Mas hoje é o dia em que nós cultuamos a Deus, não pode mais. Mas Deus falou para a gente celebrar a Páscoa, não pode. Dá para entender se um líder sobe ao poder e fala, a igreja de Cristo ou os judeus não podem mais celebrar a Páscoa? Quem inventou a Páscoa? É uma instituição bíblica. É isso, o anticristo vai subverter, vai mudar os tempos e as leis. Então, se você vê um governante que quer fazer leis, quer chegar como deputado, senador, e quer mudar as leis lá para destruir a igreja, pelo amor de Deus, meus irmãos, não pode votar em presidente, senador, deputado, não pode votar em ninguém que tem esses traços. Identificou isso? Foge. Não tem como a Bíblia deixar mais claro, mas eu não vou explorar aqui porque o tempo não me permite. Mas aqui você vê, é assim que você age. Aí então, como identificar o líder que deve ser resistido e deposto? Eu acabei de dar esses 3 traços, é assim, lá no Antíoco Epifânio, o surgimento do anticristo vai ser assim, ele vai ser alguém influenciado diretamente por Satanás, e não terá piedade de ninguém. E o pior disso é que no texto bíblico fala assim, e os santos lhes serão entregues nas mãos. Não há escape, e os santos aqui, entenda-se aqui, eram os judeus. Quando Daniel escreveu isso aqui, é os santos de Deus, não é a igreja. Não é nada, não tem nenhum texto dito que a igreja vai ser dada nas mãos do anticristo. Graças a Deus. Mas os judeus, esse texto continua valendo e vai valer no futuro. Eles vão sofrer as consequências. Vamos seguir aqui onde nós estávamos falando. Então a pergunta crucial para os crentes é, pastor, eu entendi. Quem os crentes de fato devem apoiar nas eleições? Eu disse para os irmãos que o púlpito não indica, não fala esse ou aquele. Não é assim. A igreja cristã não deve, não deve agir dessa maneira. Não é isso que o púlpito faz. Mas a pergunta é, hoje em dia está assim. Todo mundo tem um rótulo. Ou você é de direita, ou você é de esquerda. É isso, as pessoas rotulam você. Normalmente assim, se você não é de esquerda, você é de direita. E não só isso, as pessoas hoje criam subrótulos aqui e dão sentidos às palavras como quiserem. Se você falar, eu sou de direita, as pessoas, você é fascista, você é isto, aquilo, isso. Você é um monte de ista. Mudou até o sentido. O fascismo era um grupo de extrema-direita que sobe ao poder e espanca os seus adversários, que também tira direitos. Você tem extrema-direita? Hitler. Você já vê extrema-direita? Isso é fascismo. Mussolini. Mas é isso que nós defendemos? Quando se pensa em esquerda, também você tem uma leitura. E é preciso entender isso, queridos, porque as pessoas também olham para a esquerda e falam assim, esquerda é do diabo, direita é de Deus. Essa é a leitura que tem. Já vi gente defendendo assim, quando é que começou esse negócio que esquerda é do diabo e direita é de Deus? Na cruz. Porque o ladrão da esquerda... Eu falei, não, para, não, nem segue. Não. Porque havia 2 ladrões, um à direita, da direita falou, lembra-te de mim, o da esquerda. Dá para argumentar uma coisa dessa? Você fala, deleta, por favor, nem continua o argumento, porque não vale a pena, não é? Mas então, quando você pensa em esquerda, por que a esquerda incomoda os crentes? E se você não votar na esquerda, você tem que votar na da direita, e isso você precisa deixar claro. Quando a esquerda surgiu, o conceito de esquerda surgiu no passado, ele era completamente diferente do que nós chamamos de esquerda atual. Não era, o que você vê hoje chamado de esquerda não tem nada a ver com a esquerda lá na década de 60, por exemplo. Tem algumas coisas em comum, mas poucas. Por exemplo, o movimento de esquerda, no passado, era um movimento que defendia o seguinte, distribuição igualitária dos recursos. Nós queremos acabar com essa distinção tão grande, ricos e pobres. Nós queremos que todas as pessoas tenham mais ou menos a mesma qualidade de vida. Ideia boa ou ruim? É ruim isso? De falar, olha, vamos pegar o pessoal que é rico e distribuir um pouco da riqueza para... Esse era o conceito inicial, quando aqui no Brasil, uma das ideias da esquerda era essa. E por isso muitos crentes e muitas igrejas no passado
abraçavam esse aspecto do movimento de esquerda, dizendo o seguinte: é isso, mas nós precisamos pegar os nossos conceitos e submeter à Bíblia. Em primeiro lugar, a Bíblia nunca diz que nós devemos viver num lugar e que nem que o Evangelho veio para fazer com que todo mundo tenha a mesma coisa. Isso não existe na Bíblia. Não, em Atos dos Apóstolos, quando o recurso era dividido, o texto era dividido, o recurso dado na igreja para os pobres era dado de acordo com a necessidade, não era dividido igual. Você precisa de uma moeda, eu te dou uma. Você precisa de 10, eu te dou 10. Eu vou agir com uma justiça. Mas o próprio Jesus falou quando quebraram, lembra, o vaso valioso de perfume? E Judas reclamou: nossa, se vendesse esse perfume, ia dar muito dinheiro para dar para os pobres. Judas queria só roubar o dinheiro que ia cair na bolsa. Ele era o tesoureiro. Jesus falou assim, as pessoas ignoram esse texto. Jesus falou: os pobres vocês sempre os terão. Eu estou aqui só agora. O que ele quer dizer com os pobres vocês sempre os terão? Alguém vai acabar com a pobreza? Jesus falou: vai ter sempre pobre. Deus estipulou um regime no mundo que funciona assim. Ele poderia fazer todo mundo ser rico. Uma vez eu vi um filme, a pessoa ia ser Deus por um dia. E ela falou: olha, hoje eu vou mudar a história. Qual o seu desejo como Deus? Hoje eu vou fazer todo mundo que jogou na loteria vai ganhar. E aí naquele dia todas as pessoas ganharam. É impossível, né, do ponto de vista que todo mundo, mas todo mundo ganhou. E sabe o que teve? Foi alegria? Foi revolta. A pessoa ficou louca. Naquele dia, a primeira vez que ela ganhou na loteria, e o prêmio agora foi dividido por todo mundo. Ela ganhou um pouquinho, ela saiu quebrando tudo, ficou revoltada. Falou: mas você não queria ganhar na loteria? Eu queria, mas eu queria sozinho, não assim para dividir. Ok? Então esse negócio de vamos dividir igual, não funciona. Não funciona. O fato, então, quando você pensar em esquerda, no passado era isso. Mas existia um outro conceito perigoso que o pessoal da esquerda de 1960, 70, era o lado da esquerda voltada à ideia de controle religioso. Então, na União Soviética, em países onde a esquerda era defendida, as pessoas eram torturadas por causa da sua fé. E há vários livros que mostram isso. Então, os crentes que queriam um regime mais igualitário nas finanças olhavam para o movimento de esquerda no passado por causa da perseguição religiosa e não abraçavam toda a ideia. Então, eles eram chamados de centro-esquerda, assim. Mas e hoje? O que nós somos de esquerda? É isso que a esquerda quer? A esquerda do passado queria que todo mundo fosse igualmente a riqueza distribuída. Hoje não, hoje mudou. A esquerda hoje é ideológica. Eles defendem invasão de propriedade privada, ideologia de gênero, algo que a Bíblia é completamente contra. Vem para um menino e fala assim: você não nasceu menino, você não nasceu menina, você pode escolher o que você quiser. No passado, as pessoas de esquerda do passado nunca imaginariam uma coisa dessa. Mas o pessoal de esquerda hoje é isso. As pautas LGBT, a igreja, irmãos, nós não odiamos essas pessoas. É errado agredir, ofender, está tudo errado. A Bíblia não ensina você a tratar mal essas pessoas. Mas a Bíblia diz que o padrão, a escolha que elas fizeram, é uma escolha contrária aos princípios bíblicos. É só isso que nós fazemos. Nós dizemos: olha, respeitamos vocês como pessoas, como cidadãos. Ninguém vai agredir, ninguém vai xingar, ninguém vai cercear você disso ou daquilo, mas as suas escolhas são contrárias ao que Deus diz. Então nós dizemos: isso que você faz, a escolha que você faz, está fora do padrão bíblico. Isso não é ser homofóbico. Isso não é ter preconceito. Pelo contrário, é ser uma pessoa conceituosa. Ter conceitos não é ter preconceito. O movimento de esquerda hoje quer abrandar, muitas vezes, algum tipo de punição sobre as pessoas que cometem delitos. Eu vi um projeto em que as pessoas estavam dizendo: vamos liberar diversas pessoas que estão presas por pequenos delitos. Roubou celular? Põe na rua de novo. Vão estipular, o movimento de esquerda quer estipular quanto de drogas alguém pode carregar. Dependendo quanto for, tá tudo certo. Então as pautas hoje de esquerda, elas amplamente são contrárias ao que era no passado e ao que a Bíblia defende.
Agora veja, a pauta de esquerda defende o aborto. Nós, crentes, não podemos apoiar isso de jeito nenhum. A vida começa na concepção. Nós vamos defender a vida. Hoje se defende mais um cachorro, um pet, do que uma criança. Abusos estão acontecendo, abusos, excessos estão acabando. São pautas de quem? São pautas da esquerda, amplamente difundidas pela esquerda. Pastor, então entendi. Então se eu não voto na esquerda, ou se a esquerda tem essa pauta que nós vamos dizer que não é de Deus, então todo crente tem que votar na direita. Não, e aí que está o erro. É aqui que os crentes tropeçam. Os crentes tropeçam assim, esquerda é do diabo, logo a direita é de Deus, e não é. Da mesma forma, você tem que olhar para o candidato de esquerda, porque existem áreas da direita que são extremamente progressivas, pró-aborto, pró-droga, pró-isso, pró-aquilo, que você fala, nossa, também não dá. Então você vai ter que olhar, não é se é esquerda ou se é direita, mas pegar os critérios de Deus e olhar e falar assim, olha, nós não somos inocentes. Não existe nenhum candidato, não vai existir nenhum candidato perfeito. Então você vai pegar os dois. Seja de qual for esquerda ou direita, você vai colocar numa balança. Aquele que mais se aproximar ao padrão bíblico, é esse que você tem que escolher. Não é o perfeito, porque não tem. Seria legal ter, mas não tem. Então você vai olhar, a ideia é realmente do menos pior. Você está com fome na sua casa. Você está com muita fome. Você abre a geladeira, só tem 2 alimentos ali. Um está completamente embolorado. O outro está parcialmente embolorado. O que você faz? Qualquer pessoa ia pegar e falar assim, ó, eu vou pegar o parcialmente embolorado, eu vou tentar tirar o máximo possível para comer. É o ideal? Não é. Mas é o que eu tenho. Então apaga essa ideia de esquerda e de direita. É bíblico ou não? Está próximo do centro do que Deus quer ou não? E para deixar claro, para você entender o que isso quer, o que Deus espera em relação a isso, alguns critérios simples para você entender quem os crentes deveriam apoiar. Então não é esquerda e direita, mas olha só, alguns critérios que trazem lucidez. Primeiro, apoie governantes que criem condições favoráveis à vida e ao trabalho. É assim que você escolhe. Pensa no governante e fala assim, esse governante, ele vai criar condições favoráveis à vida e ao trabalho? Por que isso é importante? Porque existe, na atualidade, um conceito errado. E o que eu vou falar aqui pode ser que você não concorde. Mas o padrão bíblico não se amolda quando você concorda ou não concorda. A Bíblia fala de uma coisa, de um governante, eu vou mostrar um exemplo de um governante, que você vai olhar e falar assim, hoje, se esse governante existisse, acho que ele seria preso. E até crente ia querer linchar ele. Porque ele está muito além do padrão que você acha ser correto. Por exemplo, um bom governante, ele não precisa ser assistencialista. Ele não tem que dar bolsa família, bolsa merenda, bolsa não sei o que lá, bolsa isso e aquilo. Nós olhamos para isso e achamos que Deus, que o governante tem que ser assim, ele tem que ser alguém que supre tudo o que você precisa. Há um candidato que está querendo propor a bolsa gravidez. E com isso está dizendo o seguinte, se qualquer moça ficou grávida, vai receber uma bolsa de R$600. Meu Deus, que bom, lindo. Isso é uma tragédia, vai aumentar a promiscuidade. Há mulheres que vão querer ter filhos para receber o bolsa. E vão jogar os filhos, abandonar os filhos. Será que é isso que Deus quer? Será que os políticos da Bíblia faziam assim? Por exemplo, vamos olhar aqui, será que o cidadão aqui tem que ver com bolsa, famílias, renda solidária, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, e tudo isso aí o governo tem que dar? Olha só o conceito, abram lá em José, do Egito. Esse governante, as pessoas não gostam muito dele, ou pelo menos vão ficar um pouquinho assustadas. Gênesis capítulo 47. Se eu não conseguir terminar hoje, continuamos até o dia da eleição. Gênesis, capítulo 47. O que acontece, vocês lembram do sonho do faraó? Ele sonha e aparece 7 vacas saindo do Nilo, vacas gordas, muito gordas.
E depois das 7 vacas gordas, ele olha para o Nilo, saem mais 7 vacas magras, muito magras. E as vacas magras abrem a boca e comem as vacas gordas. O faraó fica apavorado. E José, então, movido por Deus, interpreta o sonho, dizendo, olha, haverão 7 anos de fartura no Egito, e depois de 7 anos haverá tanta fome no Egito, que nem vão se lembrar das vacas gordas. O faraó falou, meu Deus, o que eu tenho que fazer? José falou, escolha um homem cheio de sabedoria do Espírito de Deus, que ele separe aí 1/5 da plantação e estoque, para que no ano de dificuldade haja alimento. Todo mundo está olhando, José falou, escolha essa pessoa. O faraó falou, tem alguém mais sábio do que ele? E José saiu da cadeia, se tornou o corregente do Egito, só abaixo do faraó. E ele estocou, gente, estocou comida, muita. Mandou fazer celeiro, 7 anos de fartura. Ele guardou todo o mantimento. Então ele era o celeiro do mundo, o Egito. E o que acontece? 13. Não havia alimento, chegou os anos de fome, tá? Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia no Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam e recolheu à casa do faraó. Todo mundo estava morrendo de fome, foram procurar José. José deu o bolsa semente para eles. Ó, um pouquinho para cada um. Ele falou, vocês têm dinheiro? Tem. Me dá o dinheiro. Ele pegou o dinheiro de todas as pessoas, de todo mundo. Quer um governante assim? Pegou tudo. Fez todo mundo gastar o dinheiro que tinha. E deu semente, comprou a semente. Ele não explorou o preço da semente, mas ele deu a semente em troca de dinheiro. Ele não deu. Se fosse hoje no Brasil, faria o quê? Os caminhões do governo, vamos socorrer. Ó, o homem de Deus, o grande governante de Deus, pegou o dinheiro e deu a semente. Continua. Verso 15. Quando acabou o dinheiro da terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram, queremos comida. Por que o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque nosso dinheiro acabou? Eles falaram, José, você nos deu a semente, nós pagamos. Agora acabou o dinheiro e acabou a semente. Você vai deixar a gente morrer porque a gente não tem mais dinheiro? Olha o que José fez. José respondeu, se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado. O quê? Vocês não têm dinheiro para comprar? Não. Tragam o gado de vocês. Em troca do gado, eu lhes darei comida. Então trouxeram o seu gado a José, e ele lhes deu mantimento em troca dos cavalos, rebanhos, gados, jumentos. José o sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. O que é isso que José fez? Tirou o dinheiro. Acabou o dinheiro? Mas estamos com fome. O que você tem aí? Tenho bicicleta. Tem cachorro? Tem boi? O que você tem? Traz tudo. Ele pegou todo o gado do Egito e colocou para Faraó. O que está acontecendo com Faraó? Está se tornando o quê? Muito rico. Todo o dinheiro do Egito está com Faraó. E agora, quem mais está com Faraó? Todos os animais do Egito, todos, não tem mais nenhum. Ninguém ficou. Mas agora tem semente. Ele falou, que adianta eu ficar com gado no campo se eu não tenho semente? E foram embora. Muito bem. Então trouxeram o gado. 18. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram, não podemos esconder, meu senhor, que o dinheiro acabou e que o meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante do Senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Porque o Senhor, e Senhor aqui é José, porque você, José, nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra? Compre de nós a nossa terra em troca de mantimentos, e a nossa terra seremos escravos do faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de faraó. O que José fez? Me dá o dinheiro, me dá o gado. O que sobrou? Ele falou, só sobrou meu corpo e a terra. José falou, dá a terra. Toda a propriedade do Egito passa para o faraó agora. José está dando alguma bolsa semente? Algum vale alimentação? É o cruel José que você está vendo aqui? É o homem de Deus administrando.
O governante ele tem que dar condição para a pessoa viver e trabalhar. Essa é a função do governante. Continua aí. José só não comprou a terra, 22. Desculpa. Versículo 21. Quanto ao povo, ele pegou a terra. E o povo, o que ele fez? Quanto ao povo, ele escravizou de uma a outra extremidade do Egito. Vocês leram o que eu li? José falou assim, o gado é meu, o dinheiro é do faraó, né? O gado é do faraó, o dinheiro é do faraó, a terra é do faraó, e vocês agora são escravos do faraó. Todos vocês, todo mundo pertence a faraó. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento do faraó e viviam em porção que o faraó lhes dava, e por isso não venderam. Então José disse ao povo, eis que hoje comprei vocês, a terra de vocês para faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem. E aí ele dá uma ordem. Das colheitas vocês darão a 5ª parte a faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semearem o campo e para servir de alimento de vocês. E aos que estão em suas casas e para alimentar os vossos filhos. Então eles disseram a José, o Senhor é um muquirana. O Senhor é um homem perverso. É assim que está na sua versão? O que eles disseram para José? Como é que está na sua versão? O Senhor salvou a nossa vida. Eles estão bravos com José? Eles estão louvando a Deus pela vida de José. O Senhor salvou a nossa vida. Que possamos alcançar favor diante do meu Senhor. Olha, nós alcançamos um favor. O Senhor podia deixar a gente morrer. Mas o Senhor está nos dando comida, está nos dando condição de trabalhar. Gente, isso daqui, você pode discordar de tudo isso daqui, mas sabe quem esse aqui? É José do Egito, movido pelo Espírito Santo. Dando condição do povo, nenhum de vocês vai morrer. Eu daria a vocês condição para trabalhar e viverem. Vocês não precisam do dinheiro, vocês precisam de comida. Vocês não precisam do gado, vocês precisam de comida. Eu estou dando para vocês agora semente, terra e protegendo para que vocês plantem. É isso. Esse é o papel do governante. Se perdeu isso. Eu vou parar aqui a respeito desse personagem. Mas o que você está vendo aqui é o santo homem de Deus. Então, quando você escolher um governante, apoie governantes que criem condições favoráveis ao trabalho, não governantes que fiquem dando cartão de alimentação para o povo e nunca tirando o povo da miséria. Por mais que você goste de receber subsídios do governo, o governo tem que dar condições de vida. Outro critério, os crentes devem apoiar quem? Apoie governantes que criem um ambiente onde a paz, onde em paz possamos viver e cultuar. O governante, ele tem que promover paz, ele tem que promover um ambiente para que você viva diante de Deus tranquilo. Ele não precisa ter a minha simpatia pessoal. Hoje é assim. Eu não gosto desse governante. Por quê? Não gosto. Esse governante, ele é desse time de futebol, ou ele fala desse jeito. Gente, você não está casando com ele ou com ela. Ele não tem que ter a sua simpatia. Ele é um bom administrador, uma boa administradora. É assim que você faz. Ele tem que dar para você condição de viver em paz. Posso cultuar Deus em paz? Posso. Apoie ele, apoie ela. Eu posso trabalhar em paz? Pode. Apoie ele, apoie ela. É assim que você faz. Não gosto como ele fala, como ele se veste dela. Não... Isso é bobagem. Você não precisa gostar. 1 Timóteo diz assim, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que possamos viver o quê? Uma vida tranquila e mansa. É isso que Deus quer. Que o governante proporcione para você uma vida de tranquilidade. Segurança, gente, quando você sai para trabalhar e você poder voltar. Ele proteja você. Ele protege o seu patrimônio. Esse é o papel do governante. Você não ficar com medo, vão roubar meu carro. Vão fazer isso, vão fazer aquilo. O governante precisa proporcionar para você segurança para uma vida pacífica. Uma vida de temor a Deus. Apoiem governantes que comprovadamente são honestos. Isso daqui parece... A Bíblia condena você apoiar alguém que é corrupto.
Olha só, não coloquem bandidos em cargo de poder, em nenhuma esfera, nenhuma. Nem na justiça, nem nada, nada. Nem para síndico de onde você mora. Se alguém for corrupto, comprovadamente você não pode apoiar. 1 Samuel capítulo 12, versículo 3 a 5, conta a história da sucessão do profeta Samuel para o novo rei. O povo chegou para Samuel e falou: Samuel, nós queremos ser um rei. Samuel falou: não, mas vocês querem um rei? Queremos um rei. Todo mundo tem rei, a gente não tem. Samuel reúne o povo e em capítulo 12 ele fala assim, na frente de todo o povo: hoje diante de Deus, digam vocês, de quem foi que eu aceitei suborno? De quem foi que eu recebi dinheiro? De quem foi que eu desviei alguma coisa? E todo o povo disse diante de Deus: Deus é nossa testemunha que você nunca pegou nada de nós. Então Samuel falou assim: hoje, diante de vocês, diante de Deus, vocês são testemunha. Nunca, nunca, nunca usurpei o que não é meu. Nunca recebi suborno. Escolham agora com quem vocês vão caminhar. Será que o governante que você vai votar, seja ele homem ou mulher, pode dizer para você isso? Já pensou reunir o povo, o vereador que você vai votar, o deputado, e falar assim: quem aqui pode me acusar de suborno? Quem aqui pode me acusar, igual Samuel fez, de roubar alguma coisa, de pegar algo que não é meu? Já pensou o que aconteceria? Terrível, hein? É o que Deus ensina a fazer. Terceiro lugar, apoie governantes comprovadamente honestos. Embora o governante se apresente assim, muitas vezes ele é diferente. E aqui, seja em esfera que você quiser, queridos. Olha só, não coloquem bandidos em cargo de poder. Em Isaías 1, 23, é importante saber o caráter. Isaías 1, 23, estamos terminando aqui. Isaías 1, 23. Os seus príncipes, olha o que Isaías fala para o povo de Israel: os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e nem a causa das viúvas, isso nunca chega diante deles. Isaías fala: é terrível. A maior tragédia de um povo é quando os seus príncipes, e aqui você pode colocar político, juiz, deputado e presidente, os seus príncipes são companheiros de ladrões. Isso é uma tragédia. Então você não pode colocar no poder gente assim. Apoiem governantes que não explorem o seu próprio povo. Quando você pensa na Bíblia, a Bíblia ensina: não coloque aproveitadores no poder. Em Jeremias 22, 13, a Bíblia fala que você não deve colocar gente no poder que vai extorquir, que vai exprimir, ou seja, que vai apertar o povo para tirar dele tudo que ele tem. Não é ruim você trabalhar e ter que pagar imposto você paga imposto IPVA, IPTU, você paga um monte de coisa e você não tem nada em troca. Rua esburacada, você paga imposto e você, quando vai no hospital, não consegue ser atendido como você deveria. Você paga isso e aquilo, você continua pagando IPTU da sua casa, mas muitas vezes a sua casa, a rua está cheia de coisa para arrumar. Isso cansa. A Bíblia fala: não coloque no poder gente que vai explorar, vai só tirar de você. Não faça isso. Eu vou parar aqui, nosso horário não permite eu seguir. Mas eu quero que vocês entendam como a Bíblia tem elementos, tem fortes apontamentos para que você ande em segurança. E o que fazer num cenário em que você fica apavorado com tudo isso que você vê à sua volta? Só podemos descansar em Deus. Não tem outra alternativa. Vamos pedir a Deus que Deus nos guarde. Baixe sua cabeça um instante, vamos orar. Ó Deus, nós precisamos muito do seu descanso. As nossas vidas, o nosso país, o nosso futuro, tudo isso precisa descansar, porque só o Senhor tem poder. Consola o nosso coração, porque nós temos vivido no Brasil tempos sombrios, mentirosos, mentirosas, ladrões, beberrões, corruptos, pessoas de direita e de esquerda,
homens que mentem, homens que defendem, pessoas que estão pró-aborto, pró-liberação de droga, pró-corrupção dos valores da família. Senhor, não temos um candidato, uma candidata perfeita, por isso, traz ao nosso coração o elevado padrão da sua palavra, para que possamos decidir. E o nosso coração poderá descansar na certeza de que o Senhor é um Deus que conhece todas as coisas, que responde de acordo com o seu querer. Obrigado por essa noite. Continua, Senhor, a alimentar a sua igreja. Que nós não sejamos crianças, nem na fé e nem na civilidade. E quando formos exercer o ato cívico neste país, possamos fazer isso como salvos, com a mente liberta, com a mente clara. Nos ajuda, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.